E a palavra diz aqui em Êxodo 3:1, Moisés apacentava o rebanho de Jairo, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra do Eveu, do Jebuseu, do Ferezeu, do Amorreu, e vai de todos os Eus aqui. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora, venha e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito os filhos de Israel. Os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus o que ele falou: quem sou eu? Fala assim: quem sou eu? Para livrar os filhos, para livrar do Egito os filhos de Israel. E Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Aleluia. Pode sentar, queridos, nós já consagramos a palavra, já consagramos esse tempo. E eu quero, por alguns minutos, trazer um recado de Deus para o seu coração. Quando a gente se propõe a estar na casa de Deus e a ouvir a palavra que Deus tem para nós, para essa semana, para esse dia, para essa semana e para esse ano, porque a palavra, ela é enviada com um propósito. E ela não vai voltar vazia para Deus. Ela vai continuar no mundo espiritual até que encontre uma terra fértil, até que encontre um coração que creia, que tome posse e que viva essa verdade. Então essa palavra é para você que está aqui. Eu sei que muitas vezes você pode pensar assim: poxa, mas tal pessoa da minha família precisava estar aqui para ouvir. Glória a Deus, precisa mesmo. Então entra no canal do YouTube, né? Vila Isabel, Renascer Vila Isabel, desculpa. Renascer Vila Isabel, e você vai ter essa ministração já, né, no ar. E aí você vai poder enviar e falar: olha, pensei em você, e você encaminha. Mas agora, aqui agora é para você, é para mim essa palavra. E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai curar e vai livrar aquilo que tem te atormentado, que tem te matado. Nós vamos voltar um pouquinho aqui na história. Vocês sabem quando Faraó viu o povo do Egito, desde quando José trouxe a sua família como primeiro-ministro, trouxe a família, eles ficaram numa região do Egito chamado Gósen. Ali, o povo hebreu começou a prosperar, a crescer, se multiplicar. E Faraó não é uma pessoa só, é uma nomenclatura que dava
para um homem que tinha o poder, né? Seria o rei do Egito. Então era chamado de faraó, mas tinham vários faraós, né? E esse faraó, quando viu que o povo hebreu estava se multiplicando, porque a bênção de Deus é assim, né? O povo de Deus é abençoado e é multiplicado. E aí, ele com medo deles crescerem e se tornarem tão poderosos e escravizar os egípcios, foi o que Faraó fez. Colocou os hebreus como escravos. E queridos, a história da escravidão do povo de Israel no Egito foram 430 anos. Pense, muitas gerações nascendo, morrendo escravo, sem conhecer a liberdade. E quando Deus tinha já no coração o plano de tirar o seu povo da terra de escravidão do Egito e levá-los para a terra prometida, porque Deus já tinha dado essa palavra para Abraão, para Isaac e Jacó, que Deus daria aquela terra de Canaã para eles. Eles foram, colocados ali e passaram por esse tempo e eles foram se acostumando a viver como escravos. Uma pessoa que é criada numa condição precária, com as condições mínimas, sempre vai achar que não tem direito a coisas melhores. Vai achar que nunca vai conseguir, porque a história da sua família é aquela: nascer, viver e morrer escravo. E quantas gerações estavam à espera dessa libertação que não acontecia? Até que o clamor do povo começou a subir diante de Deus. E aí, olha só, um faraó, quando Moisés nasce, já via no propósito de Deus ali o nascimento daquele que libertaria o seu povo do Egito. E vocês sabem, queridos, que assim como aconteceu quando Jesus veio, Herodes como rei romano, ali, ele mandou o quê? Matar os meninos, porque ele ouviu falar, quando vieram os reis magos ali, que havia uma criança, enfim, isso foi depois, mas ele falou: mata todos os meninos, porque com medo que alguém fosse substituir e causar lá uma revolução e se tornar rei, já mandou matar. E com Moisés foi a mesma coisa. Qual foi a ordem de Faraó? Mate todos os meninos, todos que nascerem. Então tinha aquelas parteiras, aquelas mulheres que eram obrigadas, e as mães que tinham os filhos do sexo masculino, tinham que afogar no rio Nilo. Imagina, queridos. Imagine o ranger de dentes, o desespero daquelas mulheres. E quantas que tinham, e talvez oraram a gravidez inteira para nascer uma menina e não um menino. Mas aquelas que tinham gerado um menino tinham que afogar no rio. Esse era o decreto do inferno. Porque havia o quê? Um plano. O diabo não sabe, mas ele começa a ver uma movimentação no mundo espiritual. E ele quer destruir aquilo que é o plano de Deus na vida do homem. E Joquebede, mãe de Moisés, ela já tinha Miriam e Arão. Ela já tinha 2 filhos. Mas aqueles que estavam nascendo naquele período teriam que ser assassinados. E as mães que não queriam entregar, vinham os soldados egípcios e pegavam aquela criança e afogavam no Nilo. Joquebede, ela teve um insight de Deus. Ela teve um entendimento de que ela não mataria, mas ela entregaria o seu filho nas mãos de Deus. E ela guardou, escondeu Moisés por 3 meses. Queridos, quem já viu uma criança recém-nascida não chorar? Me conta, quem é esse abençoado? A criança até 3, 4 meses, até pela cólica que tem, ela grita muito, é de dor, é de fome. Como que esse bebê não chorou? Alguém foi lá e acusou e falou: olha, a minha vizinha não matou o filho dela.
Mas cada uma estava tão preocupada com a sua dor. E que Deus usou a vida de Joquebede para um propósito. E ela falou: eu não vou matar o meu filho. E aí, não podendo mais esconder aquela criança, ela fez aquele bercinho, betumou, para que não afundasse. Ela colocou aquele bebezinho no rio. E ela entregou o seu filho para o propósito de Deus. Se ele tivesse que morrer, ele ia morrer, mas ela não ia matá-lo. E ali, Miriam foi acompanhando aquele bercinho para saber que direção que Moisés estava indo. E a filha de Faraó estava se banhando. E de repente ela viu aquele bercinho com uma criança. E ela, como filha de Faraó, podia falar: isso aqui é um hebreu. E ela viu que era um hebreu. Ela poderia ter matado, mas olha o plano de Deus. Olha o propósito de Deus. E ela vai, reconhece, e Miriam, que estava ali, ela pede para que leve aquela criança, para que a mãe daquela criança amamentasse e depois ela fosse entregue para a filha de Faraó. Queridos, olha o propósito de Deus. Deus já tinha escrito os dias de Moisés na terra. Deus já tinha determinado que ele não morreria como os outros, mas que ele viveria um propósito que Deus já tinha no ventre da sua mãe preparado. E aí, Moisés é criado na cultura egípcia. Ele vai aprender a língua, ele vai estudar, ele vai viver a cultura dos egípcios, sabendo que ele era um hebreu. E ele cresce, e ele vai ter todos os conhecimentos, tudo aquilo que ele precisava conhecer, porque um dia ele enfrentaria Faraó. E ele precisava conhecer quais eram as estratégias, o que estava vulnerável naquele reinado. E chega um determinado momento, nós vemos aqui um conflito. A Bíblia não nos dá base para isso, mas a gente percebe que Moisés, ele é criado dentro de um conflito. Um hebreu, que toda a sua família e o seu povo era escravo, e ele, o único hebreu, sendo criado como egípcio. Tendo as mordomias de um egípcio, tendo os privilégios de um egípcio, morando num palácio, e o seu povo escravo. Como é que Moisés cresceu com isso? E queridos, pode ter certeza disso, porque quando a gente vai estudar um pouco sobre rejeição e abandono, muitas vezes o que a gente sente não é porque de fato aconteceu, ou que a mãe, ou que o pai, ou que alguém rejeitou ou abandonou, mas a criança nasce com esse sentimento. Às vezes, algo que a criança é privada, porque quando a gente é formado, nosso caráter, nossa personalidade, melhor falando, é formada até os 7 anos de idade. Tudo que você viveu até os 7 anos vai te dar base para o resto da vida. Então, tudo que você aprendeu de certo e de errado até os 7 anos, isso vai formar o seu caráter e vai fazer com que você tenha um futuro. Quando a palavra fala, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela se tornar adulto não vai se desviar. E quando a minha personalidade, que é caráter mais temperamento, é formado a minha personalidade, eu vou ter o quê? Marcas na minha vida de coisas que eu senti, de coisas que eu vivi, de coisas que eu ouvi, de coisas que fizeram. E todo ser humano, ele precisa de 3 coisas básicas para a formação da nossa personalidade, para nós sermos pessoas saudáveis emocionalmente: amor, cuidado e afeto. Eu sempre falo aqui, dessas câmeras que estão aqui, esse tripé: amor, cuidado e afeto. São as 3 coisas que nós precisamos receber das pessoas que nos criaram, que nos formaram, que nos educaram, das referências que a gente tem dentro de casa, que é a mais forte, mas também de pessoas que estão à nossa volta, numa escola, num convívio com vizinhos, enfim, a formação dentro da igreja. E quando
uma dessas partes, um desses pés do tripé, eu não recebo, eu vou ser uma pessoa com uma deficiência. Alguma área da minha vida vai estar em desequilíbrio. Uma criança que não recebe o amor, ela vai crescer e na sua adolescência, na sua fase adulta e até a sua velhice, ela vai ter marcas pela falta do amor. Mesmo que tenham outras pessoas que sejam substituídas e deem a ela o amor, mas o amor que ela precisou ser formada, ela não recebeu. Ou o cuidado, porque às vezes tem pai, mãe ou cuidador, dá amor, mas não dá carinho, não dá abraço, não dá beijo, não está presente, paga as contas, dá um colégio, dá alimento, dá educação, dá tudo, mas não fala, filho, eu te amo. Ou dá um abraço, ou no filho que precisa às vezes de um apoio, de um carinho, vai lá, ao invés disso, acaba sendo discriminado, apanha, enfim. Ou quando você não tem um cuidado, às vezes o pai ama, a mãe ama, dá carinho, dá amor, mas vem e falta aquilo que uma criança precisa. Às vezes ela é negligenciada na própria educação, pais que não levam seus filhos na escola, pais que não dão os cuidados necessários para uma criança poder ser. Por isso que o Ministério Kids é uma bênção, queridos. Os nossos filhos, as nossas crianças estão recebendo ali a palavra de Deus. Elas estão sendo formadas no caráter delas. Porque aquilo que às vezes elas não têm dentro da casa delas, elas recebem um amor que vem de Deus, porque é o único amor que pode substituir o amor que você não recebeu. O cuidado de Deus é o único que pode substituir o cuidado de alguém que negligenciou isso para você. E o afeto é a demonstração do que eu sinto, porque às vezes eu amo, mas eu não demonstro que eu amo. Porque eu também não recebi, porque às vezes a história dos nossos pais, dos nossos avós, eles também não receberam, eles não puderam dar o que não tinham. Então eu quero chegar num ponto muito importante aqui para vocês, para que a gente entenda esse raciocínio para chegar, porque hoje nós vamos vencer os complexos da nossa vida. Amém? O que é complexo? É quando eu não sei quem eu sou. É quando eu não tenho firmado dentro de mim a verdade da minha vida. Quando eu muitas vezes sou bombardeado por palavras, sentenças e até a falta de um desses cuidados que eu tive. E eu não me sinto uma pessoa inteira, pertencente. Às vezes uma família. Às vezes eu não me sinto merecedora. Às vezes eu tenho um complexo porque eu não sei quem eu sou. Às vezes eu até conheço a Deus, eu conheço a história da minha família, mas eu não sei quem eu sou. Ou talvez você não saiba mesmo nem nada sobre a sua família, nem o histórico dela, nem as coisas ruins que aconteceram. E muitas vezes você não consegue ter a compreensão disso, e aí começam a gerar dentro de vocês, de nós, né, complexos. Aonde alguma coisa está faltando. Mesmo a gente conhecendo a Deus, porque se eu não sei que eu preciso de afeto, eu não vou buscar esse afeto. Se eu não sei se eu preciso ser amado, eu não vou buscar esse amor em Deus. Se eu não sinto que eu preciso ser cuidado por alguém, e eu aprendi a batalhar as coisas da minha vida e ser forte, porque foi a única coisa que me restou, eu não vou deixar de ser cuidado por Deus. Porque eu nunca tive isso, eu não sei o que é isso. E quando eu não sei o que eu preciso, quando eu não sei o que eu sou, eu vou começar a ser uma pessoa, às vezes recalcada, uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa, uma pessoa dependente de outras pessoas, porque aí entra a carência emocional e aí entra a dependência emocional. Aí eu vou me abrir para relacionamentos tóxicos. Eu vou me abrir para
amizades tóxicas. Eu vou me abrir para as coisas ruins, como a gente vê tantas pessoas se abrindo para serem destruídas. E buscarem, às vezes, na droga, no sexo, no jogo, na malandragem, alguma coisa para ela poder achar que ela é importante, que ela tem algum valor. Mas todas essas coisas são vazias e criam no homem cada vez mais a dependência. Bispa, o que isso tem a ver com Moisés? Muita coisa. Moisés cresceu com conflitos. E quando ele vê soldados egípcios maltratando um hebreu, ele falou: aqui está a minha oportunidade de me vingar. Porque eu sou hebreu, mas eu sou criado por um povo que escraviza o meu povo. Que matou meninos da minha idade, que poderiam ter a vida que eu tenho e não tiveram. Por que eu? Por que Deus me escolheu? Por que eu não morri junto com os outros? Por que a filha de Faraó me pegou? E Moisés, ele começa a crescer com conflitos dentro dele, porque ele não sabia quem ele era. Porque não estava definido dentro dele, porque haviam crenças limitantes. Eu quero definir essas crenças com você aqui. Nesse primeiro texto de Êxodo, capítulo 3, aqui no versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus. Aí deixa eu falar, ele mata aqueles guardas, e aí, pela lei egípcia, ele deveria ser condenado e preso. Independente, porque não poderia matar, e havia lei, mesmo ele sendo filho, neto de Faraó, adotado pela filha de Faraó. E aí ele foge para Midian, que era uma região onde ali com seu sogro ele estava pastoreando ovelhas. Quem Deus tinha criado Moisés para ser? Um libertador. Ele se tornou um pastor de ovelhas. E quantas vezes nós estamos sem viver as características e o propósito que Deus nos deu? Às vezes, por não saber quem a gente é, a gente vai fazer coisas, a gente vai querer justiça com as nossas próprias mãos. A gente vai querer entender algumas coisas e os sentimentos que são gerados dentro de nós por causa dessas deformações vão fazer com que a gente tenha atitudes. Eu não vou julgar aqui a atitude de Moisés, mas eu vou julgar aqui a falta de entendimento que ele tinha de quem ele era. Que ele não precisaria matar aqueles guardas, aquele guarda, mas ele precisava entender que ia chegar o tempo do povo dele ser liberto. De que se Deus tinha poupado a vida dele, deveria ter um propósito. Talvez ele até aquela idade, porque ele tinha 40 anos quando isso aconteceu. E ele foi levado para essa região e ficou pastoreando. A mulher dele ficou ali pastoreando as ovelhas, e se passaram 40 anos, queridos. Moisés já tinha agora 80 anos. E ali vivendo a vidinha dele, normal dele, mas esse não era o propósito de Deus. E aí, aquela sarça, aquela árvore começa a pegar fogo e ela não é destruída. E chama a atenção dele quando ele está ali. E aí, quando ele se aproxima, Deus fala com Moisés. E preste atenção o que Deus fala para ele. Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu sei o quanto o meu povo está sendo maltratado pelos os feitores. E eu quero tirar o meu povo daquele lugar. Porque eu prometi para Abraão, para Isaac e Jacó, que eu daria a eles uma terra. E você, Moisés, está sendo chamado para tirar o meu povo do Egito e levar o meu povo para essa terra. Queridos, pensa um cara que não sabia quem ele era, que já estava acomodado, que já tinha vivido tantas coisas e que ele não entendia. Talvez ele achou o propósito de Deus na minha vida era
ficar aqui pastoreando ovelhas. Mas ele fala aqui: quem sou eu? Versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quando você não sabe quem você é, quando Deus te chama para fazer algo extraordinário, você nunca vai achar que é capaz. Quando Deus te chamar para você realizar algo, você que vive debaixo desses complexos, você não vai conseguir se colocar no propósito de Deus. Você vai se acostumar em ser aquilo que Deus não criou você para ser. Porque Deus te criou para um propósito. E enquanto você não viver esse propósito, você vai ficar aí, achando que a sua vida é isso que você está vivendo. Mas eu quero te dizer, a tua vida é muito mais do que isso que você está vivendo. Amém, igreja? Quem sou eu? Crença sobre identidade. Quando você não sabe quem você é, e qual é o propósito que Deus te deu aqui na terra, você vai ficar vivendo um monte de coisa e você nunca vai saber qual é a direção que Deus tem para a sua vida. Nós vemos que essa é um complexo de identidade. Você precisa saber quem você é. Não importa as coisas ruins que tenham acontecido na sua vida. Não importa os traumas que você tenha passado. Não importa a violência que você tenha vivido. Não importa a loucura que você viveu até aqui. Mas chega um momento da nossa vida que Deus fala assim: olha, vem viver o que eu tenho para você. Pare de achar que a tua vida é isso. E nós vamos precisar saber o que, queridos? Vencer esses complexos. Eu vou precisar acreditar que o que Deus está falando é a minha verdade. Mas eu acreditei em tantas outras coisas que não eram verdades. Por isso que eu agi, por isso que eu fui inseguro, por isso que eu fui imaturo, por isso que eu fui precipitado, por isso que eu fui rebelde, por isso que eu fui ansioso. Por isso que eu quis fazer as coisas do meu jeito, porque eu não entendi qual era o jeito de Deus. Mas hoje o Senhor quer curar esses complexos que você tem. Curar esses complexos de inferioridade. Eu não sei quem eu sou. Eu quero te dizer quem você é. Você é filho de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, para reinar aqui na terra e viver o propósito de Deus. E ninguém vai poder te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Você foi chamado para ser abençoado na terra, e você vai viver os teus sonhos. Não importa se muita coisa deu errada. Hoje Deus está te falando: eu estou te chamando para você viver o meu propósito. Aleluia! Vem, porque eu tenho um chamado para você. Aleluia! Glória a Deus, eu tenho um chamado. E eu sei muito bem, porque eu tive esse dia na minha vida. Quando eu estava vivendo tantas coisas, e eu estava num turbilhão de emoções. Eu estava passando por crise, já tinha vencido algumas, mas tinha outras para vencer. Eu estava na minha segunda maternidade. Eu estava com planos para a minha vida, e Deus falou: eu quero que você me sirva. Eu quero que você cumpra o meu propósito na sua vida. E foi muito complicado, porque eu queria apresentar muitas justificativas, porque eu não me enxergava como Moisés. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que Deus tinha para a minha vida, e eu não me enxergava nessa posição. Crise de identidade. Sabe por quê? Por causa de crenças limitantes. Porque eu não me enxergava uma pastora. Eu não me enxergava uma pregadora, eu não me enxergava cuidando de vidas e de igrejas e de pastores e de problemas.
Porque eu falei, se eu não consigo resolver o meu problema, como eu vou resolver o problema dos outros? E às vezes a nossa cabecinha é tão pequena que a gente não entende que não é a gente, é o poder de Deus que nos aperfeiçoa no dia que nós somos fracos. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque eu tenho um Deus que faz através de mim. E Deus nos chama como a gente está, querido. Deus chama você do jeito que você está. Com a sua crise de identidade. Sem saber o que você vai fazer, qual é o seu ministério, qual é o seu chamado. O que você tem para fazer aqui para o reino de Deus. Talvez seja uma incógnita e um ponto de interrogação na sua vida que você ainda não tem a resposta. Mas quando Deus fala, vem, você tem que deixar esses pensamentos e esses sentimentos que te limitam. E Paulo falou, vocês estão limitados pelos seus afetos. Eu não vou porque é complicado. Eu vou expor a minha vida, eu vou expor a minha família, eu vou expor. E eu pensava só nas coisas ruins se eu fosse servir a Deus. E eu achava que o que estava fazendo estava muito bom, eu estava na minha zona de conforto. Moisés estava ali na sua zona de conforto, pastoreando as suas ovelhas. E eu quero te perguntar, será que você vai viver uma vida inteira sem propósito? Será que você vai passar a sua vida inteira fugindo daquilo que Deus te chamou? E acabar o fim da sua vida frustrado por você não ter dito sim para aquilo que Deus te chamou, por medo, por covardia, por pequenez, por religiosidade. Hoje é dia de você ser curado. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sabia o que Deus tinha para mim, mas naquele momento Deus queria que eu e o meu marido começássemos uma igreja. Que nós fôssemos pastores da primeira igreja de Alphaville que estava iniciando, porque era uma célula. E aquela célula cresceu. E Deus queria fazer mais. E 28 anos se passaram, queridos. E a igreja está lá, forte, abençoada. Porque um dia Deus falou comigo e com o bispo para a gente sair da nossa zona de conforto e começar um trabalho naquele lugar. Que todo mundo dizia que era difícil, que era complicado, que as pessoas, porque tinham um poder aquisitivo maior, elas não aceitavam. E a gente foi para romper todos os limites que poderiam. E o Senhor nos honrou. Há 10 anos estamos no Rio de Janeiro. E o Senhor tem nos chamado para desafios e que a nossa vida continua sendo desafio. E a gente só tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Moisés disse, eis-me aqui, Senhor. Mas na hora que Deus falou para ele, você vai se apresentar diante de Faraó e você vai libertar o meu povo. Ele disse, quem sou eu? Quantas vezes você tem perguntado, quem sou eu? Quem sou eu? E hoje o Senhor quer quebrar isso da sua vida. Quem você é, você vai declarar, eu sou chamado por Deus para viver um propósito nessa terra. E se esse propósito é hoje, aqui, agora, eu vou, Senhor, com medo mesmo. Porque eu aprendi com a bispa Sônia, vai com medo mesmo, mas vai. E eu fui. Qual a segunda crença que ele teve? Ele falou, como eu vou aqui, né? Juízes 6,15, vamos lá. São crenças sobre capacidade. Quem sou eu? Moisés falou isso. E Gideão falou, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Quantas vezes você tem esses complexos porque você olha e você vê a história da sua família e você fala, ninguém da minha família conseguiu. Mas Deus está chamando para você ser o pioneiro. Deus está te chamando para você romper esses limites e para realizar o que Deus quer que você realize. Gideão seria o quê? Um libertador do povo que tinha sido
escravizado também, estava sendo ameaçado, melhor falando, sobre os midianitas e os amalequitas e o povo do Oriente. E já há 7 anos eles estavam sobre o domínio, todas as vezes que eles plantavam. E na hora que eles iam fazer a colheita, vinham esses povos e levavam tudo embora. E quando Deus chama Gideão para ser o libertador, ele fala: a minha tribo é a menor, e eu sou o menor da minha casa. Quantas vezes você se sente assim? Você tem crise de capacidade. Eu não sou capaz. Em nome de Jesus. E você vai voltar o teu pensamento para isso. Você vai voltar, você vai colocar palavras na sua boca. Começa a falar: eu sei, é difícil, é complicado, ninguém conseguiu, mas eu sei que Deus pode me dar vitória. E eu vou romper esses limites hoje. Eu não vou aceitar mais os meus afetos. Aleluia. A palavra fala que Abraão viu a sua idade ser o seu limite. Sara deu risada e falou: não, nós não vamos conseguir. Você já está velho, eu sou estéril. Ela deu risada. Mas Abraão creu, mesmo contra a esperança. E eu te pergunto: você quer dar risada do que Deus tem para a sua vida, ou você quer crer mesmo que tudo te prove o contrário? Hoje você pode pensar da maneira diferente que você estava pensando, porque você vai se determinar hoje a pensar nas coisas do alto, a pensar que os caminhos de Deus para a sua vida são mais altos e os pensamentos dele são mais altos. Levante a tua mão e fala: Senhor, eu quero hoje ser liberto dos meus complexos, eu quero ser liberto das crenças limitantes, eu quero ser liberto dos pensamentos que têm sabotado aquilo que o Senhor tem para minha vida. Aleluia. Ah, meu Deus, eu quero ser como Davi, porque enquanto o exército de Israel estava trincheirado, Davi estava falando: eu vou ter a cabeça desse gigante na minha mão hoje. Ele não viu a sua pequenez. E hoje você vai, em nome de Jesus, enfrentar esse gigante com a força do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Aleluia. Levante a sua mão e comece a declarar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E fala: Senhor, me cura hoje.